De longe, a pergunta que eu mais recebo é: Mari, qual o patrimônio que eu preciso ter para conseguir me aposentar? Para conseguir viver de renda mesmo? E para responder essa pergunta, eu venho aqui nesse vídeo para te contar que existe a regra dos 4%. Essa regra é uma diretriz que surgiu com o movimento FIRE lá nos Estados Unidos, que significa Financial Independence Retire Early, que em um bom português significa independência financeira se aposentando cedo. Esse movimento é coordenado por um conjunto de jovens que querem e almejam se aposentar cedo. Por isso, o objetivo principal da vida deles é trabalhar e poupar o máximo possível para chegar nessa independência financeira o quanto antes. Justamente essa é a regra que eles usam. A regra consiste em você poder tirar até 4% do valor do patrimônio que você tem sem fazer ele se movimentar, ou seja, mantendo ele íntegro. Por exemplo, se você juntou R$1 milhão e quer viver da renda dele sem precisar consumir o patrimônio fixo, você pode tirar 4% desse 1 milhão anualmente, o que dá 40 mil no ano. Certo, a regra parece muito simples e realmente ela é, mas vem aqui que nesse vídeo eu vou te explicar como chegaram nessa regra e quais pontos de atenção você tem que ter antes de você sair usando ela. Para quem é novo aqui e não me conhece, prazer, eu sou a Mari Fugante, especialista de investimentos, consultora financeira e criadora do canal Entendo Logo Invisto. Eu venho aqui praticamente toda semana simplificar o assunto finanças e investimentos para você conseguir investir mês a mês e aumentar o seu patrimônio. Então, se você acredita que esse tipo de assunto é importante para você e vai mudar alguma coisa na sua vida, eu peço aqui para você se inscrever aqui no canal para não perder nada que eu posto e também me seguir lá no Instagram, que lá eu posto outros tipos de conteúdo também. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição do vídeo. William Beng foi esse planejador financeiro que deu início aos estudos sobre a regra do 4%. Ele queria saber o quanto era possível retirar de um patrimônio e mesmo assim mantê-lo intacto. E por isso ele começou vários estudos na década de 90 para tentar entender qual era a porcentagem ideal de se tirar no ano sem consumir o patrimônio base. E o resultado foi muito relevante. Ele percebeu que tirando 4% ao ano do patrimônio, ele se manteria intacto em até 30 anos. Claro, a regra tem os seus adendos. Você poderia tirar no primeiro ano 4% do patrimônio e a partir do segundo ano tirar os mesmos 4% acrescido da inflação. Então vamos lá, no patrimônio de R$1 milhão, tirar 4% ao ano seria o equivalente a 40 mil reais. Se a inflação no segundo ano foi de 2%, você poderia tirar os 40 mil, equivalente aos 4% do patrimônio, mais R$800, que é 2% dos 40 mil. E assim sucessivamente. E é lógico que essas informações que eu tô passando para vocês não vieram do nada. Houveram vários estudos por trás. O que esse planejador financeiro da década de 90 fez? Ele fez uma análise dos retornos de investimentos do ano de 1926 até o ano de 1992, sempre analisando um período de 50 anos a partir do momento em que a pessoa se aposentava. Isso quer dizer que ele considerou a primeira pessoa se aposentando em 1926 até 1976. Depois, a segunda pessoa se aposentando em 1927 e se aposentando em 1977. E assim, sucessivamente, até chegar em 1992. A gente consegue ver que ele analisou muitos dados do mercado americano. Para ser mais específica, ele utilizou uma carteira 50% renda variável e 50% renda fixa. Então, esses retornos que ele estava analisando era referente à bolsa americana e referente aos bonds americanos, que quer dizer os títulos de renda fixa americanos. A primeira coisa que ele percebeu nessa análise foi que a parte de renda variável em todo esse período retornava em média 10,3% ao ano, enquanto a renda fixa retornava 5,2% ao ano. Levando isso em consideração e analisando todos esses dados, ele percebeu que todos os patrimônios dos aposentados, que eram retirados 4% ao ano, se manteram intactos durante um período de 30 anos. Ele chegou à conclusão de que 4% era a porcentagem ideal de se tirar de uma carteira para manter ela intacta durante todo esse período. Ainda nessa análise, com 15% de falha, ainda tiveram alguns patrimônios que superaram 40 anos e alguns outros que chegaram nos 50 anos intactos. Bom, essa regra parece bem simples e prática. Afinal, se eu quiser saber quanto eu preciso ter de patrimônio para me aposentar ou para atingir a minha liberdade financeira, eu tenho que pegar simplesmente o meu gasto mensal, vamos supor aí que é R$5 mil, multiplico por 12, que é a quantidade de meses no ano, vou ter R$60 mil
por ano. Aí é só pegar esses 60 mil reais e dividir por 4%, que dá um total de 1,5 milhão de patrimônio. É esse o patrimônio que você precisa ter para você se aposentar, tirando um pouquinho cada mês e mantendo esse patrimônio intacto. Maravilha, não é mesmo? Mas nem tudo são flores. Essa regra dos 4% tem muitas variáveis que pode fazê-la se movimentar e não ser um mandamento. E antes de eu te explicar todas essas variáveis, se você estiver gostando desse vídeo aqui, não esquece de dar o like aqui embaixo. Vamos lá, o primeiro ponto de atenção nessa regra é a volatilidade do mercado. Como vocês viram ali, os dados foram referentes a uma carteira 50% renda variável e 50% renda fixa. E a gente sabe que a renda variável ela é muito volátil. São investimentos em ações, por exemplo. E o retorno passado não é garantia de retorno futuro. Por isso, essa volatilidade nesse tipo de ativo pode fazer o seu patrimônio variar e esses 4% não ser exatamente o que você precisa no mês. Então, um exemplo, se você tem 1 milhão de reais e tira 4% ao ano, que é o equivalente a 40 mil reais, é o que você precisa para sobreviver. Mas vamos supor que em algum desses anos a volatilidade aumente, aconteça alguma crise ou alguma recessão e os ativos de risco, que são os ativos de renda variável, se movimentam. O seu patrimônio não é mais 1 milhão, ele está um pouco menos do que isso. Significa que os 4% não vão ser mais 40 mil, eles vão ser 30 e poucos mil, por exemplo. Por isso é importante você ter uma diversificação de ativos dentro da sua carteira. Não ter só renda variável e não ter só renda fixa. Ter uma mescla de tudo isso para você não sentir tanto esse impacto no momento que você quiser usufruir dessa renda. Porém, o contrário também é verdadeiro. Se você tem uma porcentagem maior em ativos de renda variável, no longo prazo você vai ter um retorno muito maior. Então pode ser que esses 4% sejam um volume muito maior do que você estava esperando. Porque, de novo, a renda variável ela varia, ela vai mexer com o seu patrimônio e, consequentemente, mexer com a porcentagem que você vai tirar dele. Por isso, sim, a regra do 4% ela pode ser uma diretriz para você, mas ela não pode ser um mandamento. Outra variável que influencia a regra do 4%, justamente os tipos de ativo que você tem na carteira. Mais ou menos na mesma linha do que eu estava falando ali para vocês, os tipos de ativo que você tem na carteira vai definir o quanto de rentabilidade você vai ter. Se você investe somente em renda fixa, você teoricamente vai ter uma rentabilidade constante e menor do que se você tiver renda variável na sua carteira. No entanto, você não corre tanto risco de ter a volatilidade que eu falei ali atrás. Agora, se você quiser ter 100% do patrimônio em renda variável, isso vai te dar a possibilidade de ter um retorno muito maior, tirando os mesmos 4% da carteira. Até porque o seu patrimônio vai tender a render mais ao longo do tempo. Porém, tudo isso depende da sua tolerância a risco. Pode ser que você não seja uma pessoa que tenha que ter renda variável na sua carteira. Às vezes não cabe para você, não faz sentido você ter esse tipo de ativo porque você não suporta essa volatilidade. Porque eu preciso falar isso para vocês, porque se eu só falo, gente, faça 4% do seu patrimônio, que é o que você vai conseguir sobreviver no ano, e é esse valor que você tem que juntar, seria muito mais fácil, não é mesmo? Mas eu quero que vocês entendam que não é simples assim. Esse cálculo seria uma coisa impossível de fazer e cravar. Por isso que a regra é uma direção para você seguir, mas esses pontos de atenção que eu tô te dizendo são muito importantes para você levar em consideração na hora de montar esse patrimônio para chegar no valor que você quer. Sabe qual é a outra variável que pode impactar bastante nessa regrinha? A tal da inflação. Vamos lá. A gente tem uma regra de que só pode tirar 4% do patrimônio durante o ano todo para você suprir os seus gastos, para você viver dessa renda. Se a gente tem no ano uma inflação mais alta do que o normal, isso significa que você vai ter que tirar mais dinheiro do seu patrimônio para conseguir pagar as mesmas coisas, uma vez que tudo desvalorizou. A inflação subiu e por isso as coisas estão mais caras. E aquele 4% do seu patrimônio talvez não supra o que você precise. Porém, o contrário também é verdadeiro. Se a inflação é menor do que esperado, ou até mesmo a gente tem uma deflação, aqueles 4% destinado para você viver daquele patrimônio, vai dar e sobrar para o que você precisa, uma vez que os produtos estão mais baratos e o serviço também, então você vai ter dinheiro sobrando aí nesse resgate que você fizer. O ideal nessa situação, se você tirar e não usar, é reinvestir esse valor numa renda fixa, por exemplo, para poder aumentar esse patrimônio de uma maneira bem conservadora e protegida. Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. Nesse estudo que o William fez, ele pegou, hipoteticamente, pessoas se aposentando em períodos difíceis da economia americana. Então, por exemplo, pessoas se aposentando durante
ou antes de 1929, que teve a crise, ou antes ou durante a Grande Depressão. Tudo isso ele fez para comprovar se fazia sentido os 4% ou não. Em outras palavras, o que ele testou com isso? Ele testou uma pessoa que tinha um patrimônio de 50% renda fixa, 50% renda variável e quis se aposentar no momento da crise ou se aposentou 1 ano, 2 anos antes da crise começar a acontecer. Por que ele fez isso? Para entender que mesmo com o patrimônio movimentando com a crise, ou seja, a parte de renda variável e até mesmo a parte de renda fixa desvalorizando nesse período, e mesmo assim tirando 4% ao ano para essa aposentadoria, seguindo essa regra, ele queria ver por quanto tempo o patrimônio ainda continuaria intacto. E mesmo nessas análises das pessoas que se aposentaram antes ou durante as crises e tiveram o patrimônio movimentando bastante durante esses anos, e ainda assim tirando os 4% por ano, todos os patrimônios duraram em média 30 anos. Isso quer dizer que, se você atingir o patrimônio necessário para você tirar 4% e sobreviver com esses 4%, o seu patrimônio vai durar intacto 30 anos. E de novo, gente, são vários adendos nessa regra dos 4%. Realmente faz sentido essa regra do 4%, reajustada pela inflação todos os anos, mas os dados foram baseados no mercado americano. Não que o mercado americano não seja o ideal para fazer isso, mas se a gente pega essa regra dos 4% e replica para a Argentina, por exemplo, não faria sentido algum, até porque a taxa de juros e a inflação lá estão gigantescas. Então uma coisa não casaria com a outra e não faria sentido você aplicar essa regra lá. Para o Brasil também é um pouco diferente, até porque a gente tem um país de juros altos. A própria renda fixa já te dá um retorno super bom anualmente, maior do que a análise que ele fez. No entanto, a renda variável também pode te dar esse retorno. O ideal mesmo é que você diversifique uma carteira, e eu bato aqui nessa tecla sempre. Montar uma carteira de investimentos que tenha renda variável, renda fixa, que no caso inclui inflação, CDI, pré-fixado, fundo imobiliário, aplicar também no exterior, dólar. Então, tudo isso numa carteira, se fizer sentido para você, é o que vai te garantir um retorno legal anualmente para você conseguir tirar uma porcentagem quando você atingir sua liberdade financeira. E sim, os 4% ao ano podem ser uma regrinha de bolso para você usar e entender mais ou menos quanto você precisa ter. Mas ela não pode ser fixa, ela tem que ser maleável e você pode mudá-la com o passar do tempo. Ah, nesse ano eu estou tirando 4%. O que isso quer dizer? Vamos lá, você se aposentou com o valor que você queria, especificamente, e nesse ano você tirou 4%. No entanto, no ano seguinte, a inflação foi muito menor. Então, você poderia tirar os 4% ou até tirar um pouquinho mais do seu patrimônio e mesmo assim mantê-lo intacto. No entanto, tudo isso é feito com base de cálculo. Você precisa entender quanto do patrimônio você tem, quanto ele está rendendo e quanto foi a inflação para conseguir tirar essa porcentagem. Ou você estuda para fazer isso, ou você pede ajuda de um profissional que vai conseguir te orientar o quanto você pode tirar. Mas essa regrinha dos 4% alivia e muito o que você já precisa saber se quer atingir a liberdade financeira. O que eu quero que você entenda aqui é que eu não tô cravando ela na sua testa. Eu não quero que você pegue essa regrinha e nunca mais pense em outra coisa e fale, é só 4% sempre no ano. Não, não é assim que funciona. Como eu mostrei para vocês, existem várias variáveis que incluem volatilidade de mercados, ativos que estão na sua carteira e a inflação, por exemplo, que podem mudar essa regra. O que eu aconselho vocês a fazerem é definir essa regra dos 4%, mas colocar um teto e um piso de porcentagem para vocês tirarem anualmente assim que vocês atingirem a liberdade financeira. Então, no ano que a sua carteira tenha uma rentabilidade maior e que a gente tenha uma inflação menor, você pode chegar perto do teto dessa porcentagem de retirada anual. Agora, em anos em que a sua carteira, que tem ativos de risco, por exemplo, performaram menos, você chegaria mais ao piso dessa porcentagem que você tiraria anualmente. Dessa forma, você não corre o risco de depredar o seu patrimônio antes do tempo. Até porque, nessa nova geração, e na verdade todo mundo quer se aposentar o quanto antes. E se aposentar o quanto antes é você começar a usufruir desse patrimônio o quanto antes. Então, 30 anos talvez seja muito pouco para você ter o seu patrimônio intacto. Você precisaria dele intacto por muito mais tempo.
Outro ponto que eu também quero deixar aqui, que é mais uma opinião minha que eu queria compartilhar com vocês e quero ver se vocês também compartilham desse pensamento. Todo mundo fala sobre atingir a independência financeira, sobre se aposentar, sobre viver da renda, sobre não trabalhar mais. Mas eu, particularmente, mesmo quando atingir a minha independência financeira, que eu tô no caminho para fazer isso, não vou parar de trabalhar. Eu gostaria de ter uma renda, ou fazer algo que eu gosto, ou trabalhar por opção. Fazer alguma coisa que me dê uma renda, mas uma coisa que seja legal pra mim. Uma coisa que eu quero continuar fazendo. Por exemplo, esse canal no YouTube, eu vou continuar fazendo isso. Eu vou continuar gravando isso aqui, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Várias outras coisas eu também faria. Então, o ponto é, você pode até viver desse patrimônio, mas você sempre vai ter uma rendinha extra ativa das coisas que você vai estar fazendo. Isso também mantém a gente vivo. Isso é muito importante e essencial para nossa vida. Na minha opinião, a gente não deve parar e ficar com as pernas erguidas. A gente pode ter a opção de falar não, mas não necessariamente é o que a gente vai fazer. Para mim, a liberdade financeira é muito mais do que simplesmente tirar uma porcentagem mensalmente para eu sobreviver. É eu me sentir tranquila e poder falar quantos nãos eu quiser e trabalhar, claro, com várias coisas que eu gosto. E eu acredito que muitos de vocês também devem pensar dessa forma. Se vocês não pensam dessa forma, me fale aqui nos comentários, me comenta, me fale qual a opinião de vocês a respeito disso. Para que vocês querem atingir a liberdade financeira? O que vocês querem fazer depois dessa liberdade financeira, onde vocês vão conseguir tirar um patrimônio para conseguir viver dele? Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês. Talvez alguns de vocês sabiam o que era a regra dos 4%. Alguns de vocês nunca tinham ouvido falar dessa regra dos 4%. Então, em resumo, ela sim é super funcional e pode ser uma direção para sua vida hoje. Mas lembre-se de sempre prestar atenção nas coisas que podem ser variáveis. E tente evitar as palavras sempre ou nunca. Eu sei que isso não é muito intuitivo, não é muito legal. Todo mundo quer uma fórmula mágica do quanto eu posso tirar, quanto tem que fazer. Sim, a gente tem essas informações, mas essas informações podem mudar, porque o mercado pode mudar. E quando você tem dinheiro investido, e eu digo isso não só investimento em instituição financeira, corretora, mas eu digo investimento em qualquer tipo de coisa, pode ser imóveis, terrenos, o seu próprio negócio, tudo isso é um tipo de investimento. E as coisas mudam, porque os ciclos de mercados existem. Então, uma regrinha que pode ser sua direção, ela pode sim ter aquela flexibilidade para te ajudar a se adaptar àquele momento. O ponto aqui é te dar um norte para você conseguir seguir nesse caminho aí. Eu espero realmente que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa aí na vida de vocês, plantado alguma sementinha. E se não, se você discorda, se você acha que isso aqui é uma baboseira, também me comenta aqui embaixo que eu quero saber de vocês o que vocês estão achando desse tipo de conteúdo. Claro, para você que não comentou a baboseira aqui e gostou do vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo e se inscrever no canal.